Este é o último domingo do ano e nós vamos aproveitar o dia de hoje para darmos uma palavra para toda a igreja. Toda vez que chegamos no final de um ano, nós ficamos mais sensíveis, porque parece que o final do ano, o início do ano, nos faz sempre pensar um pouco mais. E quando nós chegamos no final do ano, a gente tem a tendência de olhar para trás. E no novo ano, você tem a tendência de olhar para frente, porque vocês têm esperança de que um ano novo seja algo novo. E quando está terminando o ano, você olha, esse ano já é um ano velho, já passei tanto tempo nesse ano. Então tem esse tipo de pensamento que chega a nós. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo muito importante. É a respeito de como Deus conta os nossos anos. O homem tem a sua maneira de contar os anos, mas Deus tem a maneira dele de contar os anos. E a maneira como Deus conta os anos está revelado na Bíblia, na sua palavra. Vamos primeiramente abrir em Gênesis capítulo 1. A Bíblia, no livro de Malaquias, no finalzinho, ele nos mostra que Cristo é o sol da justiça. Malaquias capítulo 4, versículo 2: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Cristo é chamado o sol da justiça. Então, o sol se refere a Cristo e a lua se refere à igreja. Tá certo? Sol se refere a Cristo por quê? Porque Ele é que governa o dia. Onde está Cristo, ali a luz. Mas quando Cristo não está presente, quem que brilha? É a igreja que brilha. É a lua que brilha. É certo que a lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Isso quer dizer Cristo, aliás, a igreja reflete a luz de Cristo. Amém? Esse é o significado espiritual. Eu quero que vocês percebam o seguinte: se não tivesse sol, haveria como marcar o dia? Não. Está vendo? Se não tivesse sol, haveria como marcar o ano? A lua se refere aos meses. Onde você pode ver isso na Bíblia? Em Deuteronômio capítulo 33. Deuteronômio capítulo 33, versículo 14, quando ele fala da bênção a José, e diz assim: com que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem. E existem traduções que dizem: e daquilo que a lua produz. Então o sol está ligado ao ano, a lua está ligado ao mês. E é claro, o sol também se refere ao dia. Então, você pode ver uma coisa muito importante: sem Cristo não tem dia. Está certo? Sem a igreja não tem mês. Sem Cristo não tem ano. Então, o que isso quer dizer em Gênesis, quando Deus a fez e ficou registrado na palavra? Que os nossos dias e anos são determinados pela nossa experiência com Cristo e a igreja. Se você não tem Cristo e a igreja na sua vida, você não está vivendo na verdade. Eu quero mostrar
esse princípio em Gênesis capítulo 4. Nós sabemos que da descendência de Adão nós temos Caim e Abel. Mas depois Caim matou Abel. E depois de ter matado Abel, Adão e Eva tiveram um outro filho, a quem deram o nome de Sete. Então, dentre os filhos de Adão, nós temos Caim e Sete. Em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17, nos fala sobre a descendência de Caim. E a Bíblia nos mostra, por exemplo, a partir do versículo 17: coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou ao Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. E depois de Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. Então olha, a Bíblia registra essa descendência de Caim em Gênesis 4, a partir do versículo 17. Mas em Gênesis capítulo 5 é registrado a descendência de Adão. Eu vou ler a partir do versículo 3 de Gênesis 5. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas, e assim por diante. Qual a diferença entre esses dois registros de Gênesis 4 e Gênesis 5, quando fala da descendência? Qual que é a diferença que vocês notam? Percebam uma coisa, em Gênesis 4 fala de Caim ter filho, depois seus filhos gerar outros filhos, mas não se menciona os anos que viveram. Em Gênesis 5, quando fala da descendência de Sete, diz exatamente quantos anos eles tinham quando gerou o filho, depois quantos anos viveram, depois os filhos deles quantos anos tiveram quando tiveram os outros seus netos, entenderam? Então preste atenção, existe um grupo de pessoas que a Bíblia não registra os anos, e existe um grupo de pessoas que a Bíblia registra os anos. O que faz a Bíblia registrar ou não registrar? Depende totalmente dessa pessoa viver ou não na presença de Deus. De que adianta viver nessa terra e os seus anos não terem nenhuma utilidade para Deus? De que adianta viverem nessa terra se não faz nenhuma diferença se você está ou não está? Então preste atenção, nós estamos terminando um ano, não é? Então a grande pergunta é: esse ano foi contado ou não? Se você viveu, teve experiência com Cristo e a igreja, então esse sol e essa lua marcaram dias, meses e anos na sua vida. Mas se você não teve nenhuma experiência com Deus, não teve nada, os seus dias foram gastos em vão, sem nenhuma utilidade e sem nenhum registro.
Salmo 37, versículo 18 e 19. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Preste atenção, aqui diz que o Senhor conhece os dias dos íntegros. Por quê? Porque esses íntegros passam esse dia na presença de Deus. E a herança deles permanecerá para sempre. E não serão envergonhados nos dias do mal. Não quer dizer que não haverá mal. Isso quer dizer que não quer dizer que não terão dificuldades, mas não serão envergonhados. Por quê? Porque tem a presença de Deus. E aqui diz, nos dias da fome se fartarão. Não quer dizer que não terão a fome, mas no meio da fome virá o suprimento do Senhor. Salmo 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aqui diz para nós aprendermos a contar os nossos dias. Um grande problema que nós encaramos é que a gente vai vivendo os dias, mas nós não vamos contando os dias. Muitas vezes chega no final do dia e diz assim: nem vi o dia passar, não é verdade? Então a questão é: você contou esse dia? Esse dia foi um dia de valor ou não foi? O que foi ganho nesse dia? Salmo 90 foi escrito por Moisés. O versículo 4 diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como vigília da noite. Versículo 10: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Não é assim? Eu me lembro quando nós todos éramos jovenzinhos, e agora nós somos tudo vovô e vovó. Os anos passam rapidinho. E olha o Salmo 90, versículos 15 e 16. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido. Por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Quer dizer, Moisés mostra que a vida humana, no nosso viver, realmente os dias não são fáceis. Mas nesses dias, mesmo em que passemos por aflições, o Senhor é aquele que nos alegra e que nos faz suportar a adversidade. Por quê? No versículo 16 diz a razão: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Isso quer dizer, no meio de tantas experiências e dificuldades, Deus manifesta as suas obras e Deus manifesta a sua glória. Por isso nós temos que aprender a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Os dias contados são os dias em que vivemos na presença do Senhor. São os dias em que nós permitimos que o Senhor governe a nossa vida.
nós não jogamos e desperdiçamos esse dia. E a Bíblia em Êxodo capítulo 12 nos mostra outro princípio importante nessa questão do tempo. Êxodo capítulo 12, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. A Bíblia não relata em que mês eles estavam, mas quando o Senhor instituiu a Páscoa, que para o povo judeu significava a libertação, a salvação, a libertação do cativeiro, da escravidão, Deus disse: esse mês será o primeiro mês do ano. O que quer dizer? Isso quer dizer que quando nós temos uma experiência marcante com o Senhor, ali é determinado um novo início para as nossas vidas. Não interessa qual mês você esteja dentro do calendário humano, mas se você tem uma experiência forte com o Senhor, ali, aquele mês vai se tornar o primeiro mês para a sua vida. Amém. Os irmãos compreendem como que os dias e os meses são contados aos olhos de Deus? Não é da maneira como o homem conta, mas é da maneira como Deus conta. Quando foi a última vez que você teve um novo início? Cada experiência marcante com o Senhor deve determinar um novo início em nossas vidas. Por quê? Porque em Cristo tudo é novo. Amém. Amém? Nós cantamos um cântico, diz assim: novo louvor ao Cordeiro há. Qual que é a essência daquele hino? A essência daquele hino é o seguinte: você ter uma visão e uma revelação que faz com que o seu louvor seja novo diante de Deus. Porque você tem uma experiência nova e marcante com o Senhor. Na verdade, cada louvor nosso deve ser um novo louvor. Os irmãos compreendem? Por quê? Porque tem realidade. Ainda vendo sobre a maneira como Deus conta os anos, preste atenção agora em Atos, capítulo 7, versículo 2 a 4. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Preste atenção, Deus aqui mostra a primeira vez que Deus apareceu para Abraão. E Deus fez um chamamento para que ele saísse da Mesopotâmia, saísse da sua terra e fosse para a terra da promessa. Mas nós sabemos pelo versículo 4 que Abraão saiu, mas ele não foi à terra da promessa, ele parou na metade do caminho, ele parou em Harã. E em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12,
Versículo 1 diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Aqui nós temos a segunda vez que Deus aparece a Abraão e faz o chamamento para que ele saísse de Harã e fosse para a terra da promessa, porque esse era o coração de Deus, que ele fosse até a terra da promessa. Qual a diferença entre o registro de Atos 7 e esse registro de Gênesis 12? A diferença está em que no registro de Atos 7, quando Deus fez o primeiro chamamento, pelo fato de Abraão não ter chegado, não ter ido à terra da promessa e parado na metade do caminho, a Bíblia não registra a idade dele. Mas em Gênesis 12, quando Deus aparece a Abraão em Harã e pede para que ele saia e se dirige à terra da promessa, e no versículo 4 de Gênesis 12 diz: partiu, pois, Abraão. Então Abraão agora estava cumprindo a vontade de Deus, que era ir à terra da promessa. E aí então registra: Abraão tinha 75 anos. Então começou-se a contar. Amém. Se você ouve um chamamento de Deus, você para na metade do caminho, os seus anos ainda não são contados. Mas quando você ouve o chamamento de Deus e parte para o destino determinado por Deus, seus anos começam a ser contados. Amém? Amém. Aleluia. Outro exemplo na Bíblia está em Gênesis 16. Gênesis 16 diz: Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Nós vimos aqui Abraão usando o seu próprio esforço para tentar cumprir a vontade de Deus, e a Bíblia registra que então Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. E Gênesis 17, capítulo 1 diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Você vê, por causa desse erro de Abraão, ele perdeu 13 anos de sua vida. Por 13 anos Deus não apareceu para ele. Se nós vivemos uma vida onde Deus não aparece para nós, qual é o sentido da nossa vida? Os irmãos compreendem? Agora nós vamos para uma outra porção da Bíblia. Agora essa parte vai ser um pouquinho mais complicada, mas vocês são todos inteligentes, vão poder acompanhar. Em Atos capítulo 13, a partir do versículo 18 diz: suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Preste atenção, o povo saiu do Egito, passou 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, é o versículo 19, deu-lhes esta terra por herança. Versículo 20, vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes
até o profeta Samuel. Aqui nos mostra 40 anos no deserto. Depois que entraram na boa terra, 450 anos. E aí no versículo 21 diz que eles pediram um rei e foi dado Saul. E isso pelo espaço de 40 anos. Saul reinou 40 anos. Então nós temos 40 anos no deserto, 450 anos na boa terra, até que foi levantado Saul. Saul reinou 40 anos. E no versículo 22, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Aqui então fala do reinado de Davi. Em 1 Crônicas 29, versículo 27, falando do reinado de Davi. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos, em Hebrom 7, em Jerusalém 33. Então nós temos 40 anos no deserto, 450 anos na boa terra, até que é levantado Saul, que reinou 40 anos, e Davi reinou também 40 anos. Agora em 2 Crônicas capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: começou a edificar, Salomão começou a edificar o templo, começou a edificar no segundo mês do dia segundo do ano quarto do seu reinado. Quer dizer, ele tinha já reinado 3 anos, aí começou a edificação. Se nós somarmos 40 anos no deserto, 450 anos dentro da boa terra, antes de começar a realeza, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, mais 3 anos do reinado de Salomão, ao todo nós temos 573 anos, desde o momento que eles saíram do Egito ao começo da edificação do templo, 573 anos. Agora vamos dar uma olhada em 1 Reis, capítulo 6. Versículo 1. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado, no mês de Ziv, isto é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Olha só, nós tínhamos calculado, desde o momento que saíram do Egito até o começo da edificação, foram 573 anos. Mas aqui em 1 Reis capítulo 6, versículo 1, diz que foram 480 anos. Diz, ué, a Bíblia está errada? Como é que tem 2 números? Como é que você somando aqueles anos, os 40 anos no deserto, 450 anos da entrada na boa terra, até o começo da realeza, 40 anos de Davi, 40 anos Saul, 40 anos de Davi, mais 3 anos Salomão, 573 anos. E como é que aqui em 1 Reis fala de 480 anos? Aí nós temos que ver a maneira como Deus conta. Existe a maneira como o homem conta, existe a maneira como Deus conta. Então, vamos ver por que essa diferença. No livro de Juízes, capítulo 3, versículo 8.
Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Então olha só, o povo de Israel perdeu a sua liberdade e ficaram debaixo do domínio, da Mesopotâmia por 8 anos. E Juízes 3:14, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Está vendo? Um outro período debaixo de um outro rei. Juízes capítulo 4, versículo 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. 20 anos aqui. Capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Depois nós temos Juízes, capítulo 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Preste atenção, são todos relatos do livro de Juízes que fala que o Senhor entregou nas mãos desses outros reinos. No capítulo 10, versículo 8, ele fala, nesse período de 18 anos, que eles foram oprimidos, mas não que eles foram entregues nas mãos do inimigo, eles somente foram oprimidos. Então, os anos que foram entregues nas mãos dos inimigos foram 8 anos, mais 18, mais 20, mais 7, mais 40, totalizando 93 anos. Se você pegar o 573, que é a soma dos anos contados pelo homem, descontar 93, sobra 480. É o que está registrado em 1 Reis. Isso quer dizer o quê? Que aqueles anos que o povo de Deus ficou cativo do inimigo foram anos perdidos aos olhos de Deus. Foram anos que não foram contados para o reino de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, esse ano que está terminando, você ficou algum período de tempo debaixo do controle do inimigo? Se você ficou, esses dias não foram registrados para o reino de Deus. Os irmãos estão compreendendo o que a Bíblia quer nos mostrar? Nós precisamos perceber que os anos que nós vivemos para o Senhor, na presença do Senhor, são anos que são contados. Nós estamos chegando no finalzinho do ano. Nosso desejo é que os anos de cada irmão, cada irmã, seja contado diante do Senhor. Não sejam anos que o Senhor diga anos perdidos, anos que não contaram para o meu reino. Eu gostaria de mostrar ainda para os irmãos Mateus 20. Em Mateus 20 nós temos uma parábola dos trabalhadores da vinha.
Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então o Senhor sai e ele então contrata esses trabalhadores. No versículo 3 diz: saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Versículo 6 diz: saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados. Então, preste atenção. Nós sabemos que aqui o Senhor está falando dos seus servos, que somos nós. Aqui fala desocupado. Se o Senhor falar a você assim: você está desocupado? Diz: não, Senhor, que desocupado o quê? Eu estou atarefadíssimo. Tenho tanta coisa para fazer de dia, começa cedinho pela manhã, vai até meia-noite. Estou atarefadíssimo. Você me chama de desocupado? Daí o Senhor vai dizer assim: eu te chamo de desocupado, porque tudo que você está fazendo não tem valor para o meu reino. Para o meu reino, você está desocupado. Os irmãos compreendem? São dias desperdiçados. Mas é claro, se você está trabalhando, mas está tendo experiências com o Senhor, não está desocupado não, porque está vivendo na presença do Senhor. Aquele dia está sendo contado. Mas quando você diz: eu não tenho tempo para o Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, o seu coração não está na vinha do Senhor, seu coração está nas suas próprias coisas. Então você é um desocupado aos olhos de Deus. Salmo 84. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu, Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Preste atenção nesse versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Um dia nos átrios do Senhor vale mais que 1000 dias nesse mundo que estamos vivendo hoje. Qual que você prefere? 1000 dias, um dia com o Senhor, ou 1000 dias no mundo? Os irmãos perceberam como Deus conta os dias e anos? Amém. Nós estamos chegando no final desse ano.
Quantos dias nesse ano podem ser contados pelo Senhor? Ou foi um ano desperdiçado? Ou foi um ano que valeu a pena, porque foi um ano registrado para o reino de Deus? Então, nessa última reunião de partir o pão, o encargo que recebemos do Senhor foi compartilhar essa visão. Logo, logo estaremos iniciando um novo ano. Que os nossos anos sejam contados diante dele. O Senhor está voltando. Nós já compartilhamos várias vezes sobre tudo que está acontecendo nessa terra. Que os nossos dias sejam dias úteis, não sejam dias jogados fora. Sejam dias na presença do Senhor, sejam dias na casa do Senhor. Amém. E que esses anos que nós vivemos nessa terra sejam anos registrados pelo Senhor e para o seu reino. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Talvez você diga: joguei muito tempo fora. Deus está falando hoje, porque Ele quer mudar a sua vida. Ele quer que doravante seus dias sejam contados. Amém? Vamos ter uma reação positiva diante do Senhor, nos consagrando a Cristo e a Igreja. Preste atenção. Cristo e a Igreja, o sol e a lua foram dados para determinar nossos dias